Meus amados irmãos em Cristo Jesus, essa é a história de vida de três árvores. Uma reflexão que vai impactar sua vida. Em uma aldeia tranquila, onde o tempo parecia se mover mais devagar, três pequenas sementes encontraram seu lar na terra fértil. Cada uma delas trazia consigo um sonho, um destino que ainda estava oculto sob a superfície. O carvalho. Uma semente robusta e imponente. O carvalho sonhava alto. Ele queria ser mais do que apenas uma árvore comum. Desejava ser grandioso, majestoso. Seu sonho era se transformar em um baú de tesouros, daqueles que reis guardariam joias e segredos. A oliveira. A segunda semente era mais delicada, com folhas prateadas e um aroma suave. A oliveira sonhava com propósito. Ela queria produzir azeite puro e sagrado, aquele que seria usado em rituais e curas. Sua ambição era ser útil, abençoando as vidas que tocasse. O pinheiro. Por fim, havia o pinheiro. Sua semente era pequena, mas sua determinação era imensa. O pinheiro sonhava com aventura e liberdade. Ele queria ser o mastro de um navio, cortando as ondas do oceano, explorando terras distantes. Seu coração ansiava por horizontes amplos e ventos salgados. E assim, sob o olhar atento do céu e a carícia da terra, essas três sementes começaram a crescer. Suas raízes se entrelaçaram, compartilhando histórias silenciosas de esperança e destino. Mas o que elas não sabiam era que seus sonhos seriam moldados de maneiras inesperadas, guiados por algo maior do que elas próprias. O carvalho crescia com determinação, suas raízes afundando profundamente na terra. Ele olhava para o céu e imaginava o futuro. Seu tronco robusto se erguia e suas folhas se espalhavam como um dossel verde. Mas o sonho persistia, o baú de tesouros. À medida que as estações passavam, o carvalho se fortalecia. Ele resistia aos ventos fortes e às tempestades, mantendo seu foco no objetivo. Um dia, pensava ele, serei o cofre onde reis depositarão suas riquezas mais preciosas. Minhas entranhas de madeira abrigarão segredos e joias que brilharão à luz do sol. Mas o tempo é sábio e, às vezes, imprevisível. Quando o carpinteiro chegou à aldeia, o carvalho não sabia que seu destino estava prestes a mudar. Suas fibras densas e resistentes foram moldadas em algo diferente. Um berço simples, mas sagrado. E ali, naquela manjedoura rústica, repousaria o Filho de Deus. O carvalho não era um baú de tesouros, mas sim o alicerce para a maior história de todas. Ele sustentaria o Salvador do mundo, e suas raízes, agora entrelaçadas com propósito divino, encontrariam significado além de qualquer sonho material. E assim, o carvalho aprendeu que a grandiosidade não reside apenas na aparência, mas na missão que nos é confiada. Ele se tornou parte da história da humanidade, e sua madeira, embora não cravejada de gemas, carregava algo muito mais valioso: esperança e redenção. A oliveira, com suas folhas prateadas e tronco retorcido, crescia devagar. Ela não era tão imponente quanto o carvalho, mas sua determinação era igualmente firme. Seu sonho não envolvia riquezas ou grandiosidade, era algo mais profundo. Enquanto suas raízes se aprofundavam na terra, a oliveira sonhava com o aroma do azeite puro. Ela queria ser uma fonte de bênçãos para os outros. Um dia, pensava ela, minhas azeitonas serão colhidas e prensadas. Delas fluirá o óleo sagrado usado em rituais e curas. Eu serei parte de algo maior. Mas a vida da oliveira não foi fácil. Ela enfrentou secas e invernos rigorosos. Suas folhas murchavam e seus galhos pareciam frágeis. No entanto, ela persistia, confiando que seu propósito se cumpriria. Quando o carpinteiro chegou à aldeia, a oliveira tremeu de expectativa. Seria ela escolhida? Suas fibras, embora não tão densas quanto as do carvalho, foram moldadas com cuidado. Não em um baú de tesouros, mas em um cântaro de azeite. Um vaso simples, mas essencial. E assim a oliveira aprendeu que a verdadeira utilidade não está na aparência majestosa, mas na capacidade de abençoar. Seu azeite ungiria reis e curaria os enfermos. Ela se tornou parte de cerimônias sagradas, e sua humildade revelou sua grandeza. O pinheiro, com sua silhueta esguia e agulhas verdes, permanecia na borda da floresta. Ele observava os pássaros voando alto e imaginava as vastidões do oceano. Seu sonho não era de riquezas ou rituais, mas de aventura e liberdade. Enquanto suas raízes se entrelaçavam com a terra, o pinheiro sonhava com o balanço das ondas e o sopro do vento salgado. Um dia, pensava ele, serei o mastro de um navio destemido. Navegarei por mares desconhecidos, explorando terras distantes. Minha madeira será marcada pelas histórias das marés. Mas o tempo não foi gentil com o pinheiro. Ele enfrentou tempestades que curvaram seus galhos e ventos que sussurravam desafios. Mesmo assim, ele permaneceu firme, olhando para o horizonte.
Quando o carpinteiro chegou à aldeia, o pinheiro estremeceu de expectativa. Seria ele escolhido? Suas fibras, embora não tão densas quanto as do carvalho, foram moldadas com propósito. Não em um mastro majestoso de um navio real, mas em um barco de pescadores, simples, mas resistente. E assim, o pinheiro aprendeu que a liberdade não está apenas em vastos oceanos, mas também nas pequenas jornadas diárias. Ele se tornou parte de uma frota humilde, levando pescadores a buscar sustento. Seu mastro apontava para a esperança e novos horizontes. As 3 árvores continuavam a crescer, cada uma seguindo seu próprio curso. No entanto, o tempo não era gentil com seus sonhos iniciais. À medida que os anos passavam, elas enfrentaram desafios que as fizeram questionar se seus destinos seriam cumpridos. O carvalho desapontado, o carvalho, outrora altivo e confiante, viu seus galhos serem cortados. Não para se tornar um baú de tesouros, mas para construir um cocho de animais. Ele se perguntava, por que minha madeira não é digna de reis? Por que não sou grandioso como imaginei? A oliveira podada. A oliveira, com suas folhas prateadas, também sofreu. Seus ramos foram podados para fazer cercas. Ela se sentia diminuída, incapaz de cumprir seu propósito sagrado. Será que meu azeite nunca será usado em rituais? Pensava ela. O pinheiro na floresta. O pinheiro permanecia na borda da floresta, observando os outros navios partirem. Ele não era o mastro de aventura que sonhara. Por que não sou parte de uma grande expedição? Indagava-se, sentindo-se esquecido. E assim, as árvores enfrentaram a desilusão. Seus sonhos originais pareciam distantes, e a realidade era mais áspera do que imaginaram. Mas algo estava acontecendo nos bastidores. Algo que elas ainda não compreendiam. Algo que transformaria suas vidas de maneira profunda e surpreendente. As experiências as haviam moldado de maneiras profundas, e elas começaram a compreender o propósito por trás de suas metamorfoses. O carvalho iluminado. O carvalho, com o Filho de Deus repousando em seu berço, sentia uma paz que ultrapassava qualquer desejo material. Ele percebeu que sua grandiosidade não estava em cofres de ouro, mas na capacidade de sustentar a esperança. Minhas fibras não são apenas madeira, pensou ele. São laços que conectam o divino ao terreno. A oliveirinha. A oliveira, agora com galhos mais fortes e raízes mais profundas, exalava um aroma suave. Seu azeite não era apenas para rituais, mas também para aliviar dores e curar feridas. Ela compreendeu que a verdadeira bênção estava em servir aos outros. Minhas folhas são como preces, refletiu, e meu azeite é um bálsamo para as almas. O pinheiro dos pescadores. O pinheiro, com seu mastro apontando para o horizonte, navegava com os pescadores. Ele não ansiava mais por aventuras grandiosas. Cada onda quebrando contra seu casco era uma história. Cada rede içada trazia sustento. Ele sorria para o céu e dizia: minha liberdade está aqui, nas águas calmas e nas tempestades compartilhadas. E assim, as árvores entenderam que seus sonhos originais eram apenas sementes. O que floresceu foi algo maior, guiado por uma força invisível. Elas não eram apenas árvores, eram parte de uma história divina, entrelaçadas com propósito e orações que ecoavam através dos séculos. E no silêncio da aldeia, uma mulher continuava a orar por elas, sem saber que suas palavras eram o fio que tecia o destino das 3 árvores. No coração da aldeia, uma mulher idosa se ajoelhava todas as manhãs. Seus cabelos prateados brilhavam sob o sol, e suas mãos enrugadas se uniam em prece. Ela não sabia dos sonhos das 3 árvores, mas sentia algo especial nelas. O carvalho e a prece silenciosa. A mulher orava por todos, mas havia algo especial em suas palavras quando olhava para o carvalho. Senhor, dizia ela, que este carvalho seja forte e acolhedor, que sua madeira sustente a esperança e a redenção, que ele seja o berço da salvação. E assim, suas preces envolviam o tronco robusto, selando um destino divino. A oliveirinha e a unção. A oliveira também recebia as preces da mulher. Deus de misericórdia, suplicava ela, que esta oliveira produza azeite puro, que suas folhas sejam como bálsamo para os feridos e que seu óleo cure os corações partidos. E a oliveira, mesmo sem entender, absorvia aquelas palavras como gotas de orvalho. O pinheiro e a esperança. Por fim, a mulher olhava para o pinheiro. Senhor dos mares, murmurava ela, que este pinheiro seja o mastro da esperança, que ele navegue por águas calmas e tempestades, levando sustento aos que buscam. O pinheiro, balançando suavemente ao vento, sentia-se abençoado. E então, naquele dia especial, quando o carpinteiro chegou à aldeia, ele escolheu as 3 árvores. Suas mãos habilidosas moldaram o carvalho, a oliveira e o pinheiro.
E cada árvore, ao cumprir seu destino, sentiu a presença da mulher que orara por elas. As árvores não eram apenas árvores, eram testemunhas silenciosas de fé e propósito. E quando o Filho de Deus repousou no berço de madeira, quando o azeite sagrado foi derramado e quando o barco singrou os mares, elas sorriram. Suas histórias se entrelaçaram com algo eterno. E assim, a parábola das 3 árvores nos ensina que nossos sonhos podem ser transformados em algo maior, algo que ultrapassa nossa compreensão. E talvez, em algum lugar, uma mulher continue a orar por nós, tecendo destinos invisíveis.